Esse aqui ele está na fila dos livros que eu vou fazer grupo de estudos na sequência, né? Quem acompanha aí sabe que... Cadê que temos? Quem acompanha aí sabe o seguinte: eu gosto de trabalhar livros de forma aprofundada. Sábado começa o curso trabalhando com o Winnicott, Teoria e Clínica do Brincar e a Realidade. Aí que eu trabalho esse livro aqui, Brincar e a Realidade, do Winnicott. Começa então sábado, aí 8 semanas de estudo comigo e acompanhamento. E no dia 7 de outubro, que é uma quinta-feira, começa meu grupo de estudos sobre clínica psicodinâmica. E aí é desse livro aqui do Christopher Bolas, há muitos anos que eu quero montar um grupo de estudos sobre esse livro. Também eu dividi em 8 semanas. Vão ser encontros ao vivo de quinta-feira, das 6 às 8, então são 2 horas de encontro. Depois do encontro, eu pego essa gravação, fiquei gravando o encontro, aí eu subo para a Hotmart e aí pode assistir depois lá quantas vezes quiser. Então, muito legal, vai ser isso aqui. Começa dia 7 de outubro, 2 meses também. E aí, depois que passar esse do Bolas, vou chegar nesse livro, que é o livro de hoje, que eu vou fazer um comentário aqui de uma parte dele, da Joyce McDougall, que é Em Defesa de uma Certa Anormalidade. É um livro... É um daqueles livros assim que você começa a ler, não dá vontade de parar, assim, porque é muito bom. Caramba, é aqueles livros... eu tenho outro grupo de estudos, né? Você tem o PDF desse livro do Bolas no Instagram? Não. Nem no Instagram, nem na internet, não tem. O que tem você acha, se eu não me engano, eu acho que é o em inglês só. Nunca achei o PDF dele. No caso ali, no grupo de estudos, o pessoal vai ter que comprar o livro, ou eu vou liberar um capítulo por semana. Eu vou fazer o PDF, eu não sou muito a favor de fazer o PDF quando o livro não está esgotado. Mas esse livro não é tão simples de achar. Tem hora que ele volta a aparecer no mercado, tem hora que ele desaparece. Então, eu vou fazer semanalmente aí para o pessoal que vai participar do grupo. E aí depois esse aqui, como eu estava falando, esse livro aqui da Joyce McDougall é o típico livro que você não consegue não grifar, né? Tem na Amazon, R$87. Legal, obrigado, viu? Ser sabendo. Porque não é caro, cara. R$87 compensa muito, né? A gente tem o hábito de pedir PDF, às vezes nem quer ler o PDF, é só assim, PDF, eu quero. Nem se pergunta se vai ler o PDF, geralmente não vamos ler o PDF, vai ficar lá guardado. Então, esse que eu tô falando que tem lá na Amazon é o Histeria, Christopher Bolas. O grupo de estudos começa dia 7 de outubro, chama Histeria, Christopher Bolas. 7 de outubro começa o grupo de estudos, encontros de 2 horas cada comigo, 8 semanas. Sábado começa Brincar e a Realidade, tá? Curso do Winnicott, trabalhando com Winnicott, meu terceiro curso de Winnicott, mais aprofundado. E da live de hoje, Em Defesa de uma Certa Anormalidade. Esse livro não sei se tem PDF. Esse livro, talvez, cara, se não tiver PDF, ele é difícil. Eu não sei se tem ele físico para vender. Ele é antigo, né? Mas é muito bom. Então, se um dia você cruzar com esse livro aqui, em algum sebo, compre. Vale muito a pena. Então, para falar aqui, alguns comentários sobre o que é o paciente mais temido pelos analistas. Eu vou seguir um pouco a ideia que ela tem aqui, e aí eu mostro a parte que eu quis considerar como o paciente mais temido, o analisante mais temido. Não, analisante do paciente. Tem um motivo de eu dizer isso aqui. Nesse livro, no capítulo 12, que chama-se Em Defesa de uma Certa Anormalidade, né? Então você tem aqui diversos capítulos com vários nomes. Por exemplo, primeiro, a cena sexual e o espectador anônimo. Cena primitiva e argumento perverso. Criação e desvio sexual, por aí vai. E aí você tem, né, o último capítulo aqui desse livro, que é Em Defesa de uma Certa Anormalidade, em que ela faz algumas reflexões, e essas reflexões que eu quero trazer aqui, porque eu acho que isso é importante, tanto para quem é clínico,
que é uma parte aí da galera que acompanha aqui o canal, mas também pessoas que são curiosas ou pessoas que não estudam, mas são, sei lá, fazem análise, são pacientes, coisas do tipo. Então, tem alguns pontos aqui que ela traz que eu acho bem legal de comentar aqui, para desfazer alguns maus entendidos e coisas do tipo. Então diz aqui, ó, dizer que alguma coisa é normal ou anormal parece ser evidente, mas em que consistiria essa normalidade para o psicanalista? Esse é um ponto importante. Primeiro, o que é normal, o que é anormal, e apesar dessas diferenciações, normal e anormal, a grande pergunta aqui para nós é, para o psicanalista, o que é considerado normalidade? Interessa aqui. E diz assim, ó, que foi a frase que eu postei ontem à noite. Mal havia começado a refletir sobre essas questões duvidosas, como uma outra dúvida esgueirou-se em meu espírito. Dúvida assaz, delicada quanto à sua formulação. Já faz alguns anos que a maioria das pessoas com quem me relaciono é composta de analistas, e de analisando-os, evidentemente. Será que eu posso realmente saber o que é um ser normal? Né? Eu não sei como é a vida de vocês aí, mas a minha vida, eu convivo ou com pessoas que fazem análise, ou pessoas que são analistas, e dificilmente pessoas fora desse ciclo, né? Desse círculo. E é interessante que é diferente, pessoas que não fazem análise ou não são analistas, às vezes eu encontro algumas pessoas da família, alguns amigos que não são dessa área, assim, é outro mundo. E quando você está com essa galera desse meio, é esse mundo que a gente já conhece aqui. E dizer que esse mundo aqui que a gente já conhece é o normal, vamos chegar lá ao raciocínio que ela vai fazer. Quanto mais eu pensava a respeito de tudo isso, mais me parecia evidente que a normalidade não devia nem podia ser o conceito psicanalítico. Com certeza, se você é psicanalista, trabalhar com o conceito de normalidade já está alguma coisa estranha, já está alguma coisa errada aí na história. Então, para o psicanalista, não tem essa de normal e anormal. Eu sempre dei aula na faculdade, por exemplo, e quem já teve aula comigo sabe que eu sou provocador, eu gosto de chocar com algumas coisas, trazer umas ideias meio bizarras, trazer coisas estranhas assim. Sempre falei que é obrigatório ler filosofia na alcova, né? Sempre falei que é obrigatório ler o Saco-Masoch. Você tem que ler aquilo e tem que suportar aquilo porque você tem que escutar de tudo na clínica. Se você não está pronto para escutar de tudo na clínica, você vai começar a dividir as coisas em normal e patológico, normal e anormal, e a gente precisa escutar de tudo. E na clínica aparece de tudo. Então diz assim, os neuróticos, com o seu núcleo psicótico oculto, olha que legal isso. Isso é a perspectiva da Joyce McDougall. Ela tem ali influências, né? Ela tem ali leituras freudianas, mas ela tem influências winnicottianas bem fortes, né? Relações objetais. Então é o que ela traz, os neuróticos, com o seu núcleo psicótico, que também tem algo aí do Bion, né? Do núcleo psicótico, do elemento psicótico da personalidade. Então mesmo uma pessoa neurótica, ela tem lá elementos psicóticos da sua personalidade, coloca os psicóticos e sua densa... os psicóticos, sua densa franja neurótica. Então você tem tanto o neurótico, que tem o núcleo psicótico, quanto o psicótico, que tem aquela coisa máscara de leve, assim, que parece uma neurose. Eis nossa família, nosso meio ambiente, onde, embora existam pequenas diferenças de dialeto, falamos todos a mesma língua. Basicamente é isso, né? Quando você começa a estudar psicologia e psicanálise mais precisamente, eu lembro quando eu dava aula de teorias da personalidade, que eu falava assim, ó, se preparem que esse vai ser o Natal mais legal da vida de vocês, ou mais perturbador, porque você vai começar a ver que as pessoas ali da sua família não são tão normais assim, que seu pai, sua mãe, né? Você vai ver seu tio, sua irmã, você mesmo, você vai ver ali neurose, você vai ver ali núcleos psicóticos, você vai ver aquele tiozão que você sempre achou meio assim, tal coisa, psicótico, é a franja neurótica. Você vai ver que aquela tia, né, que está sempre insatisfeita, sei lá, com os eventos, tem algo histérico ali. Você começa a ver que sua família tem de tudo, né? Então já vai daí. A Marina falando sobre os cursos de perversão ajudam a isso. Em breve eu volto com os cursos de perversão também. Tipo, Robert Stoller é um dos livros que está na esteira aí para ser feito. E aí vem essas perguntas, o que é normal, o que é anormal. E ela diz assim uma hora assim, ó, existem analistas normais? Primeira pergunta, existe analista normal? Segunda pergunta, existe uma sexualidade normal? Né?
E terceiro, existem normas analíticas, né? Isso de existem analistas normais, a gente cai naquele problema. O que é... quando tem uma família com a maioria dos perversos, também... Tá. Eu vou seguindo aqui, aí minha sugestão, assim, tem muitas contribuições de vocês, e perguntas, questionamentos, sei lá. Vale muito a pena, se vocês quiserem, obviamente, ir lá no grupo do Telegram e colocar lá. Porque aqui eu não vou ficar lendo, senão eu não consigo seguir o texto tem bastante coisa, mas tem contribuições legais de vocês, e se vocês quiserem ir lá no Saulo Dores Ferreira Psi, grupo do Telegram, você coloca lá e a gente interage por lá depois. Esse Teoria da Personalidade é um curso que eu dava na faculdade, né? Porém, eu fiz uma série de vídeos no YouTube, e está lá no YouTube, Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Então aqui, existem analistas normais, existe uma sexualidade normal, né? A questão que o Freud vai mostrar um outro caminho. E a outra coisa, existem normas analíticas, e é bem legal esse de existem normas analíticas, sugestão de estudo, é o seminário 7 do Lacan, em que ele fala da ética da psicanálise, que ele vai colocar a questão do desejo, que é o que importa na clínica, né? A ideia é que o analista nunca deve ser aquele que visa o bem do paciente, né? Visa fazer o bem, porque vem aquela pergunta, bem para quem, o que é fazer o bem, e o que interessa ali é escutar o desejo e ponto. E desejo nunca vai ser normal, porque o desejo, ele diz respeito somente àquele sujeito, e é uma coisa só dele, única e exclusivamente dele. Lembro uma época, teve uma postagem assim, até talvez essa pessoa esteja online aí, que falou assim, fui lá ficar com o cara, não sei o cara queria o meu pé. Queria ver meu pé, alguma coisa assim. Caramba, eu tenho essa bunda desse tamanho, e o cara vai querer ver meu pé. Que coisa mais estranha, sei lá, como se fosse anormal. Aí você pensa assim, o cara quer ver o pé. Anormal. Mas e a bunda? Por que ver a bunda seria uma coisa normal, né? Se a gente for pensar, é pedaço, é parte do corpo da mesma maneira. Por que um é uma coisa normal, outra coisa é uma coisa anormal? Ou sei lá, né, como o Freud trazia lá atrás, o brilho na ponta do nariz, ou alguma coisa do cabelo, ou alguma coisa do braço, ou alguma coisa que a pessoa usa. Por que então, sei lá, os clássicos podem e coisas que não são tão clássicas seria anormal? E quando você vai escutar a vida privada dos sujeitos, você vai ver que cada um configura as suas fantasias a partir do seu desejo de uma forma completamente diferente e que de normal não tem nada, né? Não se esqueça, somos seres aí vestidos, seres que estudamos, seres que, sei lá, para jantar a gente senta numa mesa, todo mundo junto, seres que se uma pessoa aparece de biquíni para mim, eu tenho um olhar, e se essa pessoa colocar calcinha e sutiã aparecer, eu fico, desculpa, eu não queria ter... pode estar com o mesmo tamanho de tecido ocultando lá, né? O cara pode aparecer de cueca e de sunga, tudo bem, tá de sunga, na praia apareceu de cueca, desculpa, eu estou vendo você de cueca. Tipo, mostra o quanto de não tem nada a ver, o que é mais normal em um e outro, né? Ambos anormais. Aí vai trazer algumas coisas sobre o que seria a normalidade, e diz assim, coloca assim, que nós desejamos, né, recusamos a ser pessoas comuns. Aí, foi você mesmo que falou, você sabe, né, essa história. Então assim, nós nos recusamos a ser comuns, é uma coisa que a gente fala assim, eu não sou comum, não sou como as outras pessoas, a gente adora dizer isso. Você nunca conheceu um homem igual a mim, você nunca conheceu uma mulher igual a mim, não, mas eu sou diferente dos demais. Ou nossos pais dizem assim, você não é todo mundo, entendeu? Só que ao mesmo tempo que a gente não quer ser comum, a gente não deseja ser anormal. A criatura, se você não quer ser comum, você quer ser diferente de todos os outros, você vai estar fora da norma, você vai ser anormal. Então, que lugar que você quer ficar? E aí coloca assim, a ideia que o sujeito faz de sua normalidade só pode ser estabelecida em relação a um conjunto de referências.
normal em relação ao quê? Aos olhos de quem? Obviamente, né? Se você coloca a noção de normalidade, você está sempre colocando na relação com alguma coisa. E diz aqui, quer nos julguemos ou julguemos um outro, normal ou anormal, estamos necessariamente nos referindo a uma norma. Então, fica aí tranquilo, né? E diz assim, o primeiro esboço disso vai ser a família. Porque a família diz assim, olha que legal, ó. Por que queremos ser normal? Aí diz, querer ser normal, olha que legal isso aqui. Volta a falar, esse livro da Joyce McDougall, aliás, a Joyce McDougall, o que ela escreve sempre é aquela coisa de dar vontade de grifar tudo. Mas veja só o que ela fala aqui. Querer ser normal é, em primeiro lugar, uma tentativa de obter o amor dos pais, respeitando suas interdições e abraçando seus ideais. Portanto, trata-se de um intuito narcísico destinado a ser investido no ideal do ego, que irá modular os objetos pulsionais. Ou seja, ser normal é poder se encaixar, né, se equivaler ao objeto de desejo dos pais. Queremos ser esse objeto de desejo. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não quero. Já quis. Não, mas eu não ligo para essas coisas. Liga. Né? Nós temos a dimensão narcísica que sim, a gente visa o reconhecimento, esse reconhecimento implica, pelo menos a nossa fantasia, se equiparar, equivaler, né, a o que é supostamente objeto de desejo do outro. Então, como entrar para a ordem da norma? Aí coloca aqui, ó, sabemos a resposta. Para a criança, depois eu mando lá esse capítulo no Telegram. Para a criança, a norma é a identificação com o desejo dos pais, ou seja, vai vir de brinde a sintomatologia dos pais, sintoma da mãe, do pai, sintoma familiar. Né? Por isso que ela fala assim, ó, nós temos ali uma normalidade de sintoma. Fala assim, alguns autores psicanalíticos costumam introduzir em seus escritos um personagem intitulado caráter genital. Quem faz isso a princípio ali com mais força é o Reich, né, no livro Análise do Caráter, em que ele traz o caráter genital como aquele que consegue realizar a sua descarga orgástica. Né? Então ele coloca enquanto o neurótico, ele, que é o proposto pelo Freud, ele vai conseguir sublimar, mas a sublimação, a energia que é gasta ali, né, a descarga libidinal que acontece na sublimação não é suficiente para dar vazão à libido, é necessário se associar a isso o orgasmo genital, né, a descarga orgástica. Então por isso que ele coloca, né, então, o caráter neurótico do Freud, a coisa fica na sublimação, porém a descarga orgástica está impedida, então a sublimação acaba mais sendo um desserviço do que realmente uma sublimação. Ele fala, mas já no caráter genital, ele é aquele que consegue tanto sublimar, mas também consegue ter essa descarga orgástica, e ele sim é esse sujeito mais flexível, esse sujeito consegue dar vazão à sua carga de libido. Beleza, então esse tipo aqui de caráter genital, coloca, é o indivíduo que ama a si mesmo como ao seu próximo. Ele muitas vezes comparado ao irmãozinho menos estimado, que chamam de caráter pré-genital. Por ora, examinemos o caso do indivíduo que se encontra na posição inversa, isto é, que sofre de normalidade sintoma. Que tipo de manifestações encontramos nesse sujeito? Olha que legal. E aí começa o sujeito que tem a ver com esse paciente mais temido pelos analistas. É de supor que sejam indivíduos conforme a regra, dentro da normalidade, sem nenhum sintoma psíquico aparente, mas, por outro lado, psicossomáticos graves ou neuróticos de caráter. À primeira vista, não constatamos nada de unheimlich, né, que é o infamiliar, nada de estranho nessa pessoa. Então está dizendo, ó, existe o caráter genital, beleza, existe, sabe-se lá onde, mas ela fala, mas tem outra aí que é normal, mas que a normalidade é um sintoma. E diz, esse que a normalidade é o sintoma, aí coloca, é o indivíduo conforme as regras, dentro da normalidade, coloca, por trás disso existe algo psicossomaticamente grave ou até neuroses de caráter. E à primeira vista não tem nada de estranho, unheimlich, né, nesse indivíduo.
E coloca assim, ela até chama nesse indivíduo no capítulo 5 do analisando o robô. Aqui talvez dê para fazer uma aproximação com uma ideia que o Winnicott tem, que é fuga para a sanidade. Né? O Winnicott trabalha com essa ideia em alguns lugares, mas acho que é da pediatria psicanálise que ele comenta sobre isso, de pessoas que precisam caminhar para uma sanidade exagerada. E vocês devem conhecer pessoas que têm, que o tempo todo dizer o quanto são, não precisa dizer que são normais, mas tudo tudo muito, é tão harmonioso que chega a ser caricatural. A coisa é tão organizada e harmoniosa que chega a ser caricatural. E sempre falo, caricatural tem cheiro de cola vagabunda, tem cheiro de personalidade disfarçada. Então fiquem atentos a isso. E diz aqui, ó, são pessoas que sofreram muito durante a infância. Contudo, esse sofrimento, tanto quanto os sintomas que produz, não lhes interessa nem um pouco. Tá? A pessoa, então, que de alguma forma é desinteressada por si mesma e também pelo sofrimento, pela sua história de sofrimento. Então você vê claramente que a pessoa ela não encosta nessas coisas para evitar a dor de mexer nessas coisas. E aí ela traz um exemplo aqui, ó. Ela fala assim, a senhora não é Norma, a senhora normal, senta-se diante de mim. Entrincheirada em sua poltrona, magra, elegante, traz a cabeça erguida e me examina calmamente. Vem-me subitamente a ideia de que ela está mais à vontade do que eu. Tenho vontade de lhe dizer, então, algo está incomodando? Como que para estabelecer um equilíbrio entre nós duas. Mas ela toma a dianteira. E aí a senhora normal diz o seguinte, sem dúvida, você deve estar se perguntando o que eu vim fazer aqui. Bom, o meu médico me aconselhou uma análise. Há algum tempo venho enfrentando problemas em meu casamento. Nós temos ambos 45 anos e 3 filhos. Gosto muito dele e dos meus filhos. Mas ultimamente meu marido tem me enlouquecido a vida. Está sempre de mau humor. Faz um escândalo por qualquer bobagem. Está exagerando um pouco na bebida. E há pouco tempo descobri que ele tem uma amante. É realmente insuportável. Ainda mais que não há nenhuma razão para tudo isso. Aí veja só. Aí vem a Joyce McCullough e pergunta, você quer dizer que não tem culpa dessas desavenças com seu marido? Aí ela diz, olha, eu pensei muito e francamente não sei o que eu poderia ter feito de errado, mas eu o amo e isso não chega a ser problema. Aí a Joyce pergunta, então você pensa que é ele que tem um problema? E a senhora normal diz, sim, mais do que eu. Mas foi você que veio me procurar, você não acha que também pode ter alguns problemas? Pergunta para a senhora normal. Aí a senhora normal diz assim, eu? Não mesmo. Sabe o que eu acho de mim? Eu sempre estive muito satisfeita comigo mesma. Me sinto muito bem na minha pele. E olha que legal. Durante as 2 únicas entrevistas que tive com a senhora normal, esta frase foi repetida inúmeras vezes. Me sinto muito bem na minha pele. Sem dúvida nenhuma, ela parecia muito à vontade em seu tegumento. E aí vai trazer algumas coisas sobre isso, né? Então, essa pessoa que vai para análise e não tem nada, está tudo bem. Não tenho nada para me queixar, tem o outro que se incomoda com algo. E aí começa a chegar no paciente que mais assusta, mais temido pelos analistas, né? Que é justamente esse paciente normal, esse paciente que está tudo bem, esse paciente que... Mas vamos construir mais coisas aqui. Aí ela fala assim, ó, mas no final, aí começa a Joyce McCullough a fazer as reflexões, né? Mas o que significa isso? Será que essa pessoa é boa demais para uma análise? Para o analista? E diz assim, para um analista, a senhora N, a senhora normal, segundo suas próprias palavras, é uma mulher normal. Normal aos olhos dela, de sua família, vizinhas e amigos. O que mais poderia se exigir de uma pessoa? E aí entra o lugar do analista. Quanto ao analista, ele sempre exige algo mais. Enquanto analistas, não podemos evitar a sensação de que falta alguma coisa aos assim chamados normais. Nossa única esperança seria ela justificada e coloca, é conseguir que essas pessoas sofram por sua normalidade. Então, talvez se essa pessoa começar a sofrer, existe alguma chance da análise acontecer. Talvez isso não aconteça. Deixa eu só
Pronto, beleza. Mas só que ela assim, a Joyce McDougall vai fazendo aí um ping-pong interessante, inclusive ela se critica, né? Então ela fala, essas pessoas que são normais, essas pessoas que parecem que não estão se questionando, e traz assim perguntas do tipo, quem sou eu? Atualmente são indagações de loucos e filósofos. Quem vai perguntar sobre isso? Quem tem tempo? Sem tempo, irmão, né? Quem tem tempo para se questionar quem sou eu? Quem pode se dar o luxo nesse mundo acelerado, nesse Brasil desgovernado, de parar e pensar assim, quem sou eu nessa nau desgovernada? Não dá nem tempo, né? E aí diz assim, ó, nos dias de hoje, pessoas que se consideram normais, que não se colocam jamais essas questões, não duvidam nem de seu bom senso, nem de sua maneira de ser. Também procuram análise. E o cúmulo é que nós, analistas, os consideramos gravemente doentes. Então, essas pessoas não se consideram anormais e, do ponto de vista do analista, gravemente doentes. Lembrando, não há pessoa normal dentro da genitalidade, pessoa normal que esconde por trás coisas complexas. Ela coloca doentes pelas quais a psicanálise nada pode fazer. Doentes do quê? Ela coloca de estarem bem na própria pele, como disse a paciente normal dela, por sofrerem menos do que nós. Ela acaba até essa reflexão. Então a pessoa está doente porque ela sofre menos que aquele analista que estaria escutando essa pessoa? Muito bom. Aí, olha que legal, isso daqui é muito legal que ela fala, né? Ela está contando alguma coisa sobre a normalidade dos analistas e fala assim, ó, gostaria de narrar uma história de uma personagem central, uma jovem de 14 anos, e que diz aqui, no colégio ela ouvia falar muito da psicanálise, e até que um dia ela sabia que era essa profissão dos pais, que os pais eram psicanalistas, e ela pede para os pais para conhecer alguns dos colegas analistas. E aí, então a mãe fala, tá bom, a mãe convidou a filha para participar de um almoço com essa turma aí da psicanálise. E aí os amigos vieram, comeram, beberam, falaram muito sobre sexualidade feminina, perversão, sobre os colegas de sociedade psicanalítica e foram embora no final da tarde. Olha que legal. À noite, os pais perguntaram à jovem o que ela tinha achado do encontro de psicanalistas. Vocês já foram ao encontro de psicanalistas? Aí diz assim, ela fala o seguinte, sabe de uma coisa? Os amigos de vocês são um pouco chatos. Aí pediram para a menina explicar, por que a jovem explicar, né? Aí ela fala assim, vocês não se escutam? Vocês já notaram que só tem 2 assuntos, os psicanalistas? Aí a mãe perguntou, mas quais 2 assuntos? A filha fala assim, vocês analistas só sabem falar do pênis ou do Instituto de Psicanálise. Você acha isso normal? Então, quem é o analista para questionar o que é normalidade, sendo que isso é fato. Quando junta a psicanalista, o assunto que tinha era pênis ou o que é outro aqui? Ou Instituto de Psicanálise. Hoje acrescentaria patriarcado, por exemplo, né? Os elementos são, o assunto é sempre muito próximo. E coloca assim, ó, ela fala assim, inclusive, né, até ela fala um pouco mais embaixo, seria até mais interessante, já é a psicanalista refletindo, que realmente é fato. E ela falou, o pior é que as pessoas, além de tudo, os psicanalistas estão falando cada vez menos de pênis, estão falando mais de institutos e escolas, e qual escola está certa, etc, 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 etc. Então, essa é a primeira parte, que ela fala assim, ela faz 3 perguntas, né, ó. A primeira pergunta é, existem analistas normais? Aí ela passa por essa argumentação. Aí vem a segunda pergunta. Existe sexualidade normal? Eu vou caminhar mais um pouquinho só, tá? Tem que atender, tem que trabalhar também. Aí coloca assim, sobre a questão, né? Ó, ela diz, e no que se refere à sexualidade? Existiria uma sexualidade normal? Eis uma questão verdadeiramente psicanalítica. Em 1905, Freud já está ali falando sobre a sexualidade. Devemos muito a Freud por isso. Você pode falar
Freud é machista, Freud é não sei o quê, Freud ficava no binário, você pode falar o que for. Mas ele foi o cara que falou assim, escuta, a sexualidade não é uma coisa natural. Sexualidade humana não é natural. A homossexualidade não é natural. Porém, a heterossexualidade também não é natural. Não existe sexualidade natural porque ela é pulsional e a pulsão ela é montada. É diferente do instinto que seria dado. A nossa sexualidade não é instintiva. Se fosse instintiva, os pastores que falam, os padres que falam, os caga-regra que falam, o homem foi feito para a mulher para o homem, esses seres estariam certos. E obviamente não estão. Né? Claro que não estão. É só olhar para eles mesmos, né? Pelo amor. Pelo amor, falei, né? Enfim. Não, a questão da sexualidade é algo pulsional, montado, e volta a falar, é aquela coisa estranha. A sua sexualidade é estranha, a minha é estranha, de todo mundo é estranha, e cada um goza aí dentro da sua fantasia, e é assim mesmo. Então, vejamos aqui, ó. Aí ele fala, então ela está falando um pouco sobre essa questão da sexualidade normal, anormal. E aí coloca, paralelamente podemos constatar mudanças na clínica psicanalítica, que vão no mesmo sentido. Alguns anos atrás, encontrávamos sob o divã do analista bom número de pacientes que sofriam de vários tipos de impotência sexual ou frigidez. Isso no passado, no contexto onde o sexual, via de regra, era amado e superestimado. Eu a amo, porém não consigo fazer amor com ela. Hoje em dia, há muito mais analisandos que dizem, eu faço amor com ela, mas não a amo. Gostaria de citar 2 fragmentos, ela traz 2 pacientes aqui, um é o Gabriel, de 38, em que ele fala assim, eu amo a minha namorada, ontem à noite tentei fazer amor com ela, nenhum resultado. Quando penso que faz 3 anos que a amo, e fala assim, eu quero fazer amor, mas aponta para o próprio pênis, mas ele não quer. Né? E aí depois traz o Pedro André, que é o comedor aqui. O cara toda hora come uma aqui, come ali, e tem várias namoradas, e fala assim, se por um lado Gabriel acentua a importância da pulsão de seu sintoma sexual, que é o lá que não consegue ter ereção com a mulher que ele ama, Pedro André coloca o acento do lado do objeto e identifica o sintoma a nível de suas relações objetais. Aí é muito legal o que ela faz, que ela vai dizer assim, ela vai mostrar assim, mas pensando nesses 2, um que ama, mas não funciona sexualmente, o outro funciona sexualmente, mas não ama. Qual dos 2 é normal? Né? Qual que é o normal dessa história? E diz aqui, ó, muito provavelmente, para os analistas, o problema maior estaria no Pedro, que é o que está pegando a mulherada ali sem amar. Mas o que garante isso? E diz assim, ó, faz uma coisa importantíssima no momento aqui, que o analista jamais terá o direito de decidir o que o analisando deve fazer de sua vida, de seus filhos ou de sua sexualidade. Isso aqui é bem importante, inclusive aquelas coisas que hoje em dia acho que está na moda aí sempre vejo postagem, você não tem que entrar num relacionamento assim, né, que começa a mostrar que várias coisas são relacionamentos tóxicos. A gente tem que tomar cuidado, assim, de falar, não, você pode escolher tal coisa, você pode ter um parceiro ou parceira assim, assim, assado. É um pouco, do ponto de vista psicanalítico, tem alguma coisa estranha aí, né? Você dizer, não é assim, isso que você está fazendo é algo dessa ordem, você não pode fazer dessa maneira, você tem que fazer da outra. Né? Então você combate uma coisa usando a própria coisa que você está querendo combater. Nós sabemos que na prática, por exemplo, existem pessoas que a fantasia é masoquista, a fantasia é sádica, que a fantasia é voyeur, a fantasia é exibicionista, e a coisa passa por aí. Você chegar e dizer assim, não, mas isso que você faz é porque isso foi colocado para você, forçado para você, cuidado, né? Que a gente está entrando num lugar de dizer o que a pessoa tem que fazer da vida dela, e não é por aí, pelo menos do ponto de vista psicanalítico. E coloca aqui, ó, se tanto Gabriel, impotente, como Pedro, incapaz de amar, podem ser tratados pela psicanálise, não é em função do comportamento sexual deles, mas sim porque ambos se questionam. Tá aí, gente, esse é o ponto, isso aqui é uma máxima, deveria, né, isso aqui depois eu vou até postar só esse trechinho aqui, como frase, porque isso é muito importante se pensar. A psicanálise, né, a questão da psicanálise,
Não é se a questão do Gabriel que é impotente, ou do Pedro que é incapaz de amar, ou de qualquer outro ponto assim. Para nós, o que interessa, né, não está ali para fazer juízo de valor do comportamento sexual da pessoa. Como muitas pessoas, né, tem muitas pessoas que atacam a psicanálise e ficam falando que ela é muitas vezes normativa nesse sentido, porque eu vejo muito mais a posição projetiva da pessoa, que muitas vezes se incomoda com o próprio desejo e fica projetando e dizendo que a psicanálise que está sendo esse olhar preconceituoso, sendo que a própria pessoa que é preconceituosa com si mesma e projeta. Classicão projeção. Que quando você olha aqui, para nós, cara, não importa, a pessoa, o jeito que ela goza, isso é o problema dela, né? Tem a ver com o desejo dela. Eu não vou dizer para ela fazer de forma diferente. Agora, o que interessa para a gente não é se é A, B ou C, mas sim se a pessoa se questiona sobre isso. Então, onde entra o psicanalista? O psicanalista é aquele que vai escutar uma pessoa que está disposta a se questionar. Você tem condições de se questionar. Se a pessoa se questiona, é possível fazer análise. Se a pessoa não se questiona, não tem análise. Isso é uma regrinha que eu uso muito em cursos. Inclusive, até uma pessoa falou para eu dar um curso sobre neurose, psicose e perversão. Eu tenho, que é o Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica. Eu coloco as entrevistas iniciais, quando você recebe a pessoa que tem interesse em fazer análise, vai escutar essa pessoa, para então passar para a análise propriamente dita. Para que isso aconteça, é necessário que uma pergunta seja feita. Então, sempre que eu vou dar supervisão em psicanálise, eu pergunto, qual é a questão dessa pessoa? Por que essa pessoa vai para a análise? Ela se questiona sobre o quê? Aí eu falo assim, ansiedade. Eu falei, tá, ansiedade não é questão. Ansiedade, sei lá, um sintoma, um adjetivo, é uma palavra. Qual que é a questão? Medo. Medo do quê? A questão é borderline. Não, a questão não é borderline, a questão não é ansiedade. Qual que é a questão? Essa pessoa, ela traz a questão da ansiedade, essa ansiedade aparece em situações em que ela acaba se envolvendo com alguém, quanto mais íntima fica a relação com alguém, mais ansiosa fica. Então tem uma questão. Por que fica mais ansiosa quando está mais íntimo de alguém? Isso começa a ser uma questão que divide a pessoa. Obviamente, meu segundo passo depois, que a gente vai procurar, né, o que a pessoa faz para promover isso. Porque o nosso ponto é o seguinte, as pessoas se queixam de algo, mas elas fazem manutenção para continuar nesse tipo de sofrimento que ela se queixa. Você faz isso, eu faço isso, o padre Marcelo faz isso, o Malafaia faz isso, o delegado Cunha faz isso, o senhorzinho que faz o Papai Noel no fim do ano faz isso, o seu pai faz isso, a sua mãe faz isso, seus avós fazem isso, os apóstolos faziam isso, quem mais? Os treinadores de baleia do SeaWorld fazem isso, o cara lá que escreveu Sociedade do Cansaço faz isso, todo mundo faz isso. A gente se queixa de algo, mas faz a manutenção disso que a gente se queixa sem se dar conta. Que é aquela parte famosa que as pessoas postam do Freud, qual a sua responsabilidade nessa desordem que você se queixa. Então, entendam o ponto. Primeira coisa, a pessoa traz lá uma queixa. Ansiedade não é pergunta. Tá. Aí começa aqui, ansiedade, a pessoa começa a construir faz uma pergunta sobre isso. Beleza, saiu daqui, foi uma questão. Ela se questiona. Se ela se questiona, beleza, agora vamos escutar como ela se questiona, aí quando ela vai contar na sua narrativa sobre esse sofrimento, vai mostrar a parte em que ela está promovendo isso. Então, a pessoa que se diz sempre rejeitada, ela monta uma situação, ela sempre escolhe alguém que é impossível de ficar, homens comprometidos, por exemplo, mulheres comprometidas, que não vai ter como ficar com essa pessoa, ela vai ser rejeitada. Então a pessoa entra já numa situação sabendo inconscientemente que não vai dar certo. Então, só quando tem esse questionamento que eu posso pensar, numa análise. Então, por isso, mais uma vez, se tanto Gabriel, impotente, como Pedro André, incapaz de amar, pode ser tratados pela psicanálise, não é em função do comportamento sexual deles, mas sim porque ambos se questionam. É isso aí. Bom, eu vou precisar aqui parar
porque o tempo está esgotando e minha bateria está acabando, por isso que pausou aqui, e porque eu também vou atender daqui a pouquinho, daqui a pouquíssimo tempo. Para saber mais, Joyce McDougall, Em Defesa de uma Certa Normalidade. Esse livro aí eu vou trabalhar ele num grupo de estudos daqui uns 2, 3 meses, provavelmente. Porque no dia 7 de outubro começa o grupo de estudos desse livro, do Christopher Bolas, chamado Histeria. Vai acontecer toda quinta-feira, das 6 da tarde às 8 da noite. Então são 2 horas de encontro pelo Zoom. Tem o grupo privado do Telegram, você entra lá. É pago, obviamente, esse, né? Você entra lá, você estuda, você assiste a aula ao vivo e aí depois, no dia seguinte, eu subo esse vídeo para a plataforma Hotmart, você pode assistir gravado, tá? E para quem quer estudar o Winnicott, sábado começa esse curso aqui, trabalhando com Winnicott, Teoria Clínica do Brincar e a Realidade. É meu terceiro curso de Winnicott, o primeiro foi o Winnicott do Zero, tem lá no YouTube 25 aulas gratuitas. Depois foi Desenvolvimento Emocional Primitivo, Teoria e Clínica de Winnicott. E agora vem o mais aprofundado, que é Teoria e Clínica do Brincar. E aí, entrelaços, tudo bom em Curitiba? Um beijo aí para todo mundo. Beleza, gente? Então é isso, obrigado. E depois eu faço o PDF desse capítulo e coloco lá no grupo do Telegram, Saulo Luiz Ferreira Psi. Bom dia, psicanálise e até amanhã.